Olá pessoal, essa é a 17ª aula de um curso online de percepção e essa aula é sobre sentidos químicos. Eu dividi essa aula em 3 vídeos, eu já gravei um primeiro vídeo sobre paladar e esse é um vídeo sobre olfato. Olfato e aroma. Aroma é a experiência psicológica que acompanha o sentido do olfato. Eu vou começar essa aula falando de algumas funções desse sentido. Então o olfato ele é muito importante para a sobrevivência, principalmente quando ele está sinalizando algumas informações que elas não são possíveis de perceber por meio de outros sentidos. Então, por exemplo, quando a comida está vencida, às vezes o aspecto, a aparência visual dela está bonita ainda, mas, enfim, o cheiro dela já denuncia que ela está estragada, né? Quando o gás está vazando. Então, imagina o perigo de não perceber que um gás está vazando, né? Então, o olfato ele vai proporcionar esse tipo de informação, algo que a visão, que a audição, o tato, eles não vão prover. É a mesma coisa com fumaça de incêndio, né? Nem sempre a gente consegue ver uma fumaça por meio da visão, por exemplo. É, a, a, o olfato ele é mais importante, né? E consequentemente mais importante para a sobrevivência quando ele é um sentido que ele é responsável por informações mais relevantes. A determinada espécie ela pode utilizar mais um sentido que o outro. Isso acontece com o olfato em algumas espécies, né? Então, essas espécies em que o olfato é um sentido muito importante, ele é um sentido aguçado e ele vai ser muito relevante para a sobrevivência. Só para a gente fazer alguma comparação, né? Então, nosso caso, né? Principalmente primatas e nós humanos, nós utilizamos muita visão. Então, nosso cérebro, metade do córtex está dedicado a funções visuais. Se a gente pegar um ratinho, por exemplo, metade do córtex dele está dedicado à codificação de informação que ela é olfativa. Então isso mostra como o olfato é importante para a sobrevivência para essa espécie, né? Só alguns exemplos também. Então, a gente estava falando de rato, né? O rato ele chega a ser de 8 a 50 vezes mais sensível para perceber determinados cheiros. Depende de que odor que a gente está falando. Às vezes uma espécie ela pode ser, o rato ele pode ser mais ou menos sensível, né? Dependendo do odor. Quando a gente vai falar de um cachorro, por exemplo, dependendo do odor, ele pode ser de 300 a 10 mil vezes mais sensível que um ser humano. É por isso que você utiliza, por exemplo, cães em operações policiais para você detectar quando tem droga escondida. Então, o rato e o cachorro eles são exemplos de animais que eles são tidos como macrosmáticos, né? O olfato ele é aguçado e muito importante para a sobrevivência, né? No nosso caso, a gente entra em uma categoria de animais microsmáticos, né? Então o olfato ele é menos aguçado e ele não é essencial assim para a sobrevivência, boa parte das vezes. Além dessas funções relacionadas à sobrevivência, uma função também que está relacionada à evolução da espécie é a reprodução. E a gente pode pensar que existem feromônios que eles modulam comportamento sexual em várias espécies. Então, são mensageiros produzidos por um corpo que eles viajam e chegam em outro corpo enviando uma mensagem relacionada à receptividade sexual e comportamentos de motivação sexual. Então a gente vai discutir feromônio também na espécie humana. Enfim, um bom modo de começar também falando de olfato, não só de olfato, mas de sensação de modo geral, é a gente falando como que essa é uma capacidade específica da percepção, como que essa função de fato ela é importante e o cérebro está codificando a olfação. E eu vou apresentar isso por meio de uma agnosia, né? A agnosia é um quadro clínico onde você tem uma perda ou então uma diminuição da capacidade de perceber alguma coisa, né? Então, no caso do olfato, quando ocorre a perda do olfato, essa agnosia ela se chama anosmia. Então, a anosmia é uma condição clínica em que ela é causada por lesão, né? Traumatismo, algum tipo de tumor ou infecção. Então, algo que a gente está vendo muito agora e está em evidência é a anosmia como sintoma da Covid-19. A gente está gravando esse vídeo em 2020, em plena pandemia de Covid-19.
Covid-19 e anosmia é um dos sintomas mais comuns da Covid. Que é meu aluno, a gente vai discutir anosmia como sintoma da Covid-19 nas aulas práticas, né? Mas enfim, uma pessoa que ela não é capaz de sentir o cheiro das coisas, ela vive como se fosse um vazio perceptivo, né? Quando da diminuição, então da perda absoluta do olfato. Um caso muito interessante é o da Molly Birbaum. A Molly Birbaum, hoje ela é editora de livros de culinária e ela morava em Nova York em 2005 e ela estava há poucos meses de entrar numa grande escola renomada de culinária para seguir carreira como chefe. E aí ela estava, determinado dia, ela estava correndo, fazendo um jogging em Nova York, e ela foi atropelada. E ela ficou internada porque ela teve, enfim, acho que, se não me engano, alguma coisa no quadril. Então ela ficou internada alguns dias e ela percebeu que ela tinha perdido o olfato. Então imagina alguém que depende do olfato para o exercício da profissão, como é um chefe, como é alguém que cozinha, né? E ainda mais vivendo em Nova York, que ela está saturada dos mais diferentes tipos de cheiro possível. Então, uma coisa que ela traz e que é muito importante é que a gente toma por garantido e por certo e que a gente nunca vai deixar de sentir cheiro das coisas, o odor das coisas, não necessariamente, né? Eu estava falando da Covid, algumas das pessoas que elas se recuperam da Covid, elas ficam com uma sequela que até então parece que é permanente, né? Um caso de anosmia que ela não tem uma recidiva. Isso são em poucos casos. A maioria das pessoas ela recupera em 1 a 2 semanas. Isso foi o que aconteceu com a Molly também. Então ela foi recuperando essa capacidade de sentir o cheiro das coisas. E ela se forçava a fazer isso. Então ela ainda cozinhava, né? Então sentia o cheiro das coisas em mercados livres, essas feiras, né? E ela tinha contato com muitos cheiros. E é muito interessante o relato dela de como ela passou a sentir o cheiro das coisas. Então, ela relata que a primeira vez que ela assim, voltou a sentir cheiro de alguma coisa, ela estava cozinhando, então com vários ingredientes sobre a mesa, né? E ela foi inundada por um odor de alecrim. Então, ela relata como se fosse um tiro no escuro. Então, ela só sentiu o cheiro de alecrim no meio daquilo tudo. Então, isso é bem interessante para a gente pensar como que ocorre uma subvalorização do olfato do nosso cotidiano. E pensar que existe uma terapia de reabilitação olfativa que é muito simples, que é você ter contato direto com alguns odores bem específicos assim. Então eu acho que é bem interessante a gente mostrar um caso clínico quando você perde o olfato para a gente ver o quanto ele é importante. Eu vou começar falando também de uma relação entre a sensação e a percepção que a gente tem do olfato, entre a estimulação, que no caso ela é uma estimulação química, e a interpretação que a gente tem. De modo geral, a gente é bom para sentir, discriminar os cheiros. A gente discrimina mais de 100 mil cheiros diferentes. Isso é possível de fazer. Um detalhe é que, uma vez que a gente atinge o limiar absoluto de determinado odor, é difícil você saber ou então reconhecer que cheiro que é. Então você precisa aumentar a intensidade desse cheiro de 2 a 3 vezes, de modo geral, para que é possível já que se reconheça um cheiro específico. Porque senão você só sabe que você tem algum cheiro ali, tem um odor ali, mas você não sabe o que é. Então a gente é capaz de discriminar mais de 100 mil odores diferentes. Agora, o que a gente não é tão bom é em reconhecer, identificar esse cheiro. O que eu estou dizendo? Qual que é a diferença entre reconhecer, discriminar ou então identificar? Então, discriminar, se eu apresento, por exemplo, um cheiro A e um cheiro B, você sabe que eles são diferentes. Então, você está discriminando. Quando você reconhece, você sabe que você cheirou isso em algum momento. Agora, identificar, você cheira e fala, isso aqui é cheiro de café, isso é cheiro de alecrim, isso é cheiro de melão. Então, isso é uma identificação. E a gente não é tão bom para identificar. E uma coisa muito interessante que acontece é que, ao saber o rótulo correto do odor, a gente altera a nossa percepção
naquele momento. Então isso já deve ter acontecido com vocês algumas vezes. Então você às vezes está sente o cheiro de alguma coisa, você está com às vezes até alguns amigos, né? Fala, isso tem cheiro disso. Aí outra pessoa fala, não, isso tem cheiro disso. Não, pode ser isso. Até em algum momento que alguém fala, é isso. E você muda a sua percepção e passa a sentir aquele cheiro. Então, justamente porque não que você tem um olfato ruim, mas tem é, a conexão do olfato com a memória, às vezes ela não funciona tão bem. A gente não é tão bom para isso, para essa identificação. E além disso, né, dessa questão de aspectos mnemônicos da memória, por vezes a gente se esbarra também em uma questão de uma linguagem. Eu acho que as línguas disponíveis ainda, pelo menos as que estudam o olfato, parece que tem alguns empecilhos. E um desses empecilhos, né, é não existir uma linguagem consensual. Então, por exemplo, você tem o cheiro de violeta. A gente identifica a violeta, tanto o cheiro da violeta mesmo, a flor, quanto uma substância que é artificial, ionone. Então, essas substâncias elas têm composição diferente e a gente vai dar o mesmo nome a esses cheiros que não são necessariamente o mesmo, né? Mas existe um certo consenso, a gente chama a mesma coisa, cheiros que são parecidos, mas eles são diferentes, né? E outro caso que acontece, não é o caso, mas também está relacionado a um relacionamento da sensação e da percepção, é que não existe uma relação clara entre a estrutura molecular e o cheiro. A gente viu que às vezes essa relação entre uma percepção, uma sensação e o estímulo do ambiente tinha uma certa relação. Então você conseguia fazer uma certa relação entre comprimento de onda e cor, por exemplo, né? Entre a frequência do som e a sua tonalidade, né? Aqui já não acontece, né? Então você pode ver, por exemplo, aqui duas moléculas que elas são bem semelhantes, elas estão diferenciando só por esse carbono aqui, que está se ligando um oxigênio aqui, e a dois hidrogênios aqui, mas são moléculas bem semelhantes. E apesar disso, essa aqui a gente não sente cheiro nenhum com esse químico aqui, e aqui é um perfume de musk, né? Já a gente tem o contrário também, moléculas que elas são bem diferentonas. Então aqui a gente tem duas moléculas orgânicas aqui, e nessas duas aqui a percepção que se tem é de abacaxi. Então você tem moléculas bem diferentes em sua estrutura, né, em sua composição atômica, e a percepção que ela é de abacaxi. Então isso mostra que a gente não tem essa relação clara entre a estimulação do ambiente e a representação psicológica que a gente vai fazer. Isso cria maiores problemas para a gente estudar isso do ponto de vista psicofísico, né? O olfato ele ainda vai trazer outros problemas ainda. Por isso que é tão difícil estudar olfato. A gente tem vários complicadores aí do ponto de vista de como que ocorre essa interação entre moléculas químicas e os nossos órgãos sensoriais. E além disso, a gente tem, é difícil você ter controle metodológico tão rigoroso quando a gente tem visão e audição, por exemplo, e fora de um problema de objetos que eles são reconhecidos pelo odor. Então vamos pensar uma cena que ela é olfativa. Aqui a gente está em uma cozinha, por exemplo. Aí nessa cozinha a gente tem um bolo, né, um bolo caseiro, a gente tem lenha aqui no fogão, a gente tem um café pronto, ou seja, a gente tem várias coisas aqui. A gente tem alguns, parece que é uma mandioca aqui, enfim, uma folha de bananeira. Ou seja, é um ambiente que é naturalístico, né? Então uma cena de alta validade ecológica, muito longe de você estar num ambiente de laboratório e você está tendo uma sensação de substâncias bem básicas aqui. E aí o que acontece? Se a gente pega só o café vão existir mais de 100 moléculas suspensas no ar que são da composição do café. Só o café ele apresenta isso.
E o nosso sistema sensorial olfativo é capaz de integrar, enfim, de codificar todas essas moléculas e gerar uma resposta. Ó, é café. Mas não tem só café no ambiente. Então você tem, sei lá, suas mais de 100 moléculas suspensas aqui de café, mas tem aqui muitas moléculas suspensas da lenha, do bolo e de outras coisas. Então o ambiente ele é muito dinâmico. Então esses odores eles raramente ocorrem em isolamento e mesmo assim é possível você identificar objetos olfativos, mesmo apesar dessa riqueza e até mesmo caos de estimulação do ponto de vista químico, né? Então, o ambiente ele é composto de vários elementos químicos, como uma cozinha, por exemplo. Então, isso cria uma certa dificuldade para a gente entender como que acontece essa relação do ambiente e da percepção, e ao mesmo tempo mostra para a gente o quanto é fascinante o modo como a gente tem um sistema que ele tem uma codificação química que ele é tão bem adaptado, né? Mas enfim, agora eu vou começar a falar um pouco de anatomofisiologia do sistema olfativo. Então a gente vai pensar o seguinte: aqui a gente tem um corte sagital de um crânio, né, de uma face, né, como se a gente cortasse aqui, e a gente consegue ver as vias nasais, tá certo? Aqui a gente tem um tecido ósseo e aqui existe um encéfalo. Essa estrutura aqui ela vai ser importante para a gente. Então aqui a gente tem o bulbo olfatório e aqui a gente vai ter a mucosa olfatória toda ramificada. Então o ar ele entra por aqui, a gente é capaz de aspirar esse ar. Então as moléculas elas entram na cavidade nasal aqui e elas vão entrar em contato com receptores em neurônios sensoriais, neurônios receptores olfativos, que eles estão aqui nessa mucosa. Então a gente vai pegar outra imagem. Então aqui é como se fosse uma imagem por baixo assim do cérebro, e aqui está mostrando aqui o bulbo olfatório, dando continuidade ao nervo olfatório aqui. Aqui a gente tem uma representação, então a gente vai partir daqui. Então vamos pensar que você tem uma pessoa que ela está cheirando uma rosa, então você tem esse odor dessa rosa. Essa rosa, ela está por meio dessa rosa tem várias partículas suspensas que elas podem ser codificadas como cheiro, né? Essas partículas da rosa elas vão entrar aqui na cavidade nasal e entrar em contato com essas células receptoras. Aí a gente amplia para ver o que está acontecendo aqui nessa cavidade nasal. Então pensa que aqui é o tecido ósseo, tá certo? Aqui é o bulbo olfatório e aqui embaixo é a nossa mucosa olfatória. Na mucosa olfatória a gente vai ficar aqui, que é onde o ar entra. Então você tem essas partículas, essas moléculas que são codificadas, elas vão se conectar a receptores. Então a gente tem receptores específicos para moléculas específicas, para odores específicos. E aqui um caso interessante, isso aqui são neurônios. Então esses neurônios aqui, receptores olfativos, né, esses neurônios sensoriais do olfato, cada neurônio sensorial ele vai codificar, ele vai ter um tipo de receptor só. E o interessante, a gente tem cerca de 350 tipos de receptores, de células sensoriais do olfato. Isso mostra pra gente o quanto que é difícil estudar, porque se a gente lembrar em visão, a gente tinha 4 células sensoriais, né? Você tinha um bastonete e 3 cones, né? Eram 4 tipos de pigmentos visuais. Aqui você tem 350 tipos de receptores. E você vai ter cerca de 10 mil receptores de cada tipo. Enfim, aí você tem o ar, né, suspenso com essas moléculas da rosa aqui, por exemplo, e aí você tem essas partículas que vão se ligar de modo específico a receptores. Por meio disso, né, da ligação dessa molécula com esse receptor, você tem um processo de transdução, né? Esse neurônio sensorial aqui, esse neurônio especializado, ele se despolariza e ele vai enviar uma mensagem aqui por meio, passando, né? Então você tem uma fibra axonal passando aqui pelo tecido ósseo e fazendo sinapse com esses glomérulos.
Então, algo interessante, esses glomérulos daqui eles são específicos para cada tipo de neurônio receptor. Então, a gente tem 350 tipos, então esses 10.000 receptores de cada tipo vão se ligar a apenas um ou dois glomérulos. Ou seja, isso é mais uma dificuldade de estudar o olfato, porque você tem um nível de convergência neural aqui que ele é muito alto. Então, você tem cerca de 10.000 receptores, neurônios receptores, fazendo sinapse com dois glomérulos aqui no bulbo olfatório. Então, isso é muito. Então, isso é mais ou menos o que acontece com o olfato nos seus órgãos sensoriais, receptores, né, na parte bem aferente do sistema olfativo. Né? A gente vai agora pensar, antes de passar por todo o trajeto em que a informação ela é codificada até chegar no córtex, eu vou falar mais ou menos o que acontece aqui no bulbo, porque aqui já acontece codificação da informação, né? A informação ela é processada. Então tem um trabalho de 99 da Bettina Malnick e colaboradores, que eles vão determinar o padrão de resposta de odores em um grupo de neurônios receptores olfativos, esses neurônios do olfato, né? São esses aqui. Então eles vão estudar esse perfil de reconhecimento. Qual que é o padrão de resposta, de ativação neural desses neurônios receptores olfativos aqui. Aí o que eles fizeram? Eles utilizaram uma técnica que chama imageamento de cálcio. A gente sabe que quando um neurônio ele se despolariza, você tem lá no final do axônio abertura de canais de cálcio, que são voltagem dependente, aí você tem um influxo, né, de cálcio, que isso vai facilitar a neurotransmissão, né, por via de neurotransmissores. E aí o que acontece? Então, é utilizada uma luz especial aqui, que ela vai mostrar neurônios em função da sua ativação. Então, o que acontece de modo geral com essa técnica de imageamento de cálcio aqui? Quanto maior o disparo de um dado receptor, né, em um neurônio, né, então aqui a gente está vendo ativação em cada neurônio olfatório aqui, neurônio sensorial do olfato aqui. Então, quanto maior a taxa de disparo desse neurônio, que está aqui, né, maior vai ser o influxo de cálcio para dentro do neurônio. Quanto maior o influxo de cálcio, menor vai ser o brilho quando ele está sendo iluminado por essa luz especial. Então a gente sabe que tem uma relação de que quanto menor o brilho, maior vai ser a magnitude de ativação desse receptor. Então por meio dessa técnica a gente consegue ver essa taxa de ativação desses receptores. E aqui a gente consegue ver uma representação da ativação de diferentes receptores. Então aqui são diferentes neurônios que foram estudados por meio de imageamento cálcio. Então quando tem uma bolinha vermelha, então aqui é o neurônio 1. Né? Quando ele tem uma bolinha vermelha, quer dizer que ele se ativou para determinado tipo de odor. Né? Quando a bolinha é grande, essa ativação foi de alta magnitude, quando ela é pequena, foi de baixa monta. E aqui a gente tem os diferentes tipos de odores, né, de substâncias aqui. Então a gente tem um ácido octanóico e um ácido nanóico, octanol, né, diferentes substâncias aqui. E o que é possível ver, como a gente tem diferentes neurônios que eles foram, em que você viu o perfil o padrão de disparo, o padrão de ativação, você tem um dado perfil de reconhecimento, né, de ativação para a dada substância. A gente vê, por exemplo, que tem alguns neurônios que eles vão disparar para todas as substâncias que elas foram mostradas. Né? Então, eles são menos específicos. Agora vai ter alguns neurônios que eles vão ser bem mais específicos. Então, o neurônio 86 ele se ativou só em função do ácido nanóico. Então, esses estudos já é importante para isso. Mostra, olha, alguns neurônios receptores olfativos eles são bem específicos, eles vão disparar para poucos odores e outros eles vão disparar para basicamente todos. Então, a codificação ela acontece de modo geral pelo padrão de resposta em diferentes neurônios. Então, o que a gente vê é o seguinte: se a gente olha esses dois ácidos aqui, o octanóico e o nanóico, o padrão de ativação é mais ou menos parecido, né?
E o que é interessante é que o padrão esse perfil de reconhecimento é semelhante e as moléculas desses ácidos aqui são semelhantes também. Então parece que existe uma relação entre o perfil de reconhecimento e como é essa estrutura molecular desse odor. Agora, apesar disso, não necessariamente pelo fato dessas moléculas elas serem semelhantes, que a percepção do odor ela vai ser semelhante. O ácido octanóico, por exemplo, ele é percebido como doce, rosa e fresco, e o nanóico como alguma coisa rançosa, azeda e repulsiva. Então, mas de algum modo, já é possível estabelecer um tipo de codificação que já acontece lá nos neurônios receptores olfativos. Isso é interessante. Agora, a gente saiu dos... Vou voltar aqui um pouquinho. A gente saiu aqui desses neurônios receptivos, olfativos, e a gente está vendo como que é a codificação aqui, ó, no bulbo olfatório. E aqui é interessante, porque a semelhança das outras modalidades sensoriais, a gente vai encontrar um tipo de mapeamento aqui também. Então, na visão você tinha um mapa retinotópico, no sentido da pele você tinha um mapa somatosensorial, na audição você tinha um mapa tonotópico, e aqui você vai ter um mapa odotópico bulbar, ou seja, você tem um determinado tipo de mapeamento, áreas específicas do bulbo que estão codificando moléculas específicas. Então, isso aqui foi um experimento de neuroimagem óptica, né? A neuroimagem óptica quer dizer, eles jogam uma luz infravermelha, e em função do quanto que é refletido, você consegue ver o quanto aquela área, aqueles neurônios estão sendo ativados lá. Então, é uma técnica interessante também. E o que a gente vê aqui é a ativação de diferentes tipos de moléculas, né? Então aqui são todos ácidos carboxílicos e aqui são todos ácidos alifáticos, né? Então quando foram apresentados esses ácidos aqui, onde ocorreu a ativação? Então esse é o primeiro ponto que a gente mostra. Ocorreu ativação em ácidos carboxílicos. Isso aqui é um bulbo de um bulbo olfatório de um rato, tá certo? Então quando foi apresentado ácidos carboxílicos, a ativação ela se deu mais nessa parte inferior. Quando foram apresentados álcoois alifáticos, a ativação se deu mais nessa parte superior. Já é um tipo de mapeamento em função do tipo de substância, né? E ainda foi possível perceber um tipo de mapeamento em função do tamanho da molécula. Então aqui são todos ácidos carboxílicos. À medida que a gente vai diminuindo aqui, você tem moléculas cada vez maiores. E o que se percebe é que moléculas cada vez maiores, elas são codificadas mais aqui à esquerda. E o mesmo aconteceu para álcoois alifáticos, né? Então, à medida que você apresentava moléculas, né, odores, que eles tinham uma composição molecular com cadeias cada vez maiores, então isso gerava uma ativação no bulbo, no bulbo olfatório, cada vez aqui mais à esquerda. Então já é algum tipo de organização espacial que você tem em função do estímulo que está sendo apresentado. Então esse foi um experimento de 2000 do Shida e colaboradores, muito interessante para mostrar esse mapeamento. Existem outros estudos com outras técnicas que corroboraram esse mapeamento odotópico lá no bulbo. Então, só lembrando uma coisa que eu falei também, que é muito importante. Então, aqui na mucosa olfatória, existem cerca de 350 tipos de neurônios que eles têm um tipo específico de receptor. E você tem cerca de 10 mil receptores desses neurônios aqui por tipo. E o interessante é que esses glomérulos eles vão receber informação de um único tipo de receptor, de um tipo de neurônio. A questão você vai ter só dois glomérulos que eles vão receber informação de apenas um tipo de
de neurônio. Então aqui o que está sendo representado é em vermelho, né, e em azul, é um dos 350 tipos de neurônios. E aqui é outro tipo dentre esses 350 tipos de neurônios. Isso aqui é cerca de 10 mil. Então esses 10 mil eles vão fazer sinapse, ele vai ter um sistema de convergência neural que vai levar a informação só para 1 ou 2 glomérulos. Então só retomando isso que eu tinha apresentado, que é interessante também. Enfim, agora a gente vai seguir. Eu mostrei como que se dá a codificação nesses receptores, nesses neurônios receptores olfativos, como que já existe uma organização e um mapeamento lá no bulbo, e agora a gente vai ver como que é esse trajeto e ir para como que é o processamento cortical do olfato, né? Então aqui é uma vista de baixo do encéfalo, né? Então isso aqui é o bulbo olfatório, né? Você tem o nervo, né, que ele é formado, e a informação ela vai chegar em 2 pontos principalmente. Então você tem aqui uma sinapse, depois o neurônio ele chega ao destino, que é uma área de processamento primária, que é o córtex piriforme. Então o córtex piriforme, que está bem aqui, a gente consegue ver ele aqui nessa representação 3D aqui. Então o córtex piriforme é a área de processamento primário do olfato, onde todas as projeções, enfim, boa parte das projeções que vão codificar o odor vão chegar aqui. E a gente tem uma área secundária, que é o córtex órbito-frontal, que também está processando o sentido do olfato. Algo muito interessante. Um experimento de 2009, por meio de neuroimagem óptica também, só que agora não no bulbo, mas no córtex piriforme, foi tentar checar se existia algum tipo de organização espacial funcional lá no córtex. A gente poderia pensar que existia, porque nos outros sentidos isso acontece. E já havia sido verificado um tipo de organização no bulbo. Então, eles foram estudar isso. No entanto, o que eles encontraram foi isso aqui. Sabe? O que está sendo representado aqui nessa imagem são recortes aqui de uma área, né, que está sendo mostrado de modo bidimensional do córtex piriforme, onde cada pontinho está representando um neurônio lá. Pontinhos em amarelo foram aqueles que foram... Pontinhos em verde foram aqueles ativados quando foi apresentado o hexanol, e pontinho vermelho quando foi apresentado o octanol. E amarelo quando você tinha um neurônio que ele se ativava para tanto o octanol quanto o hexanol. Tá? O que a gente vê é o seguinte, esses pontinhos, verde, vermelho e amarelo, eles estão todos espalhados. E a gente não consegue ver padrão nenhum. Então, não dá para tirar muito resultado daqui. Não foi evidenciada uma organização aparente aqui no córtex piriforme por meio desse estudo de neuroimagem óptica. Então, uma primeira hipótese é que não existe um tipo de organização cortical como existe nos outros sentidos no córtex piriforme para o olfato. Agora, outro tipo de interpretação que se pode ter é que talvez exista um tipo de organização. Só que é um tipo de organização muito complexo que a gente não conseguiu entender ainda. Afinal de contas, a gente tem 350 tipos de receptores para o olfato. Então, às vezes a gente só não conseguiu entender como que é essa organização. Outro ponto importante quando a gente fala em processamento cortical. Além da informação que ela é enviada para o córtex piriforme e para o córtex órbito-frontal, você tem informações que elas são enviadas para áreas límbicas. Então, vamos pensar o seguinte. Esse aqui é o trajeto que ocorre. Então, você tem um input sensorial, com essas moléculas, que elas vão entrar em contato com os receptores, e aí isso é processado no bulbo olfatório, que leva a informação para o córtex piriforme, que leva a informação para o córtex órbito-frontal. O interessante é que o córtex piriforme ele se conecta, ele tanto recebe a informação, o input, quando ele envia também. Então você tem sinapse tanto daqui para cá quanto daqui para cá, e aqui no córtex órbito-frontal do mesmo jeito. Então essa área primária ela se comunica
recebendo e enviando informação para o córtex, para o bulbo olfatório e para o córtex orbitofrontal. E também enviando e recebendo informação para a amígdala. E a amígdala aqui que vai ser uma peça importante, porque já o bulbo olfatório, ele envia informação para a amígdala. E a amígdala também envia informação para o bulbo olfatório. E a amígdala, ela mantém essa comunicação com o bulbo olfatório, com o córtex piriforme e com o córtex orbitofrontal. E a gente sabe que a amígdala é uma estrutura muito importante que está relacionada a processos de base afetiva e emoção. Então você tem uma relação entre olfato e respostas afetivas. É por isso que a gente pode entender como que o olfato ele pode evocar memórias afetivas tão fortes. E você pode ter memórias afetivas por meio do olfato que elas podem perdurar a vida inteira. Então, isso é o que a gente chama de efeito Proust. Por meio dessa arquitetura do sistema olfativo, em que você tem informações já desde o início, lá muito perto do impulso sensorial, enviando para áreas que codificam aspectos afetivos, você tem uma ligação entre memória afetiva e olfato, né? Então, isso explicaria, por exemplo, por que quando às vezes eu como bolo de milho eu vou lembrar da casa da minha avó. Então, porque já chegando aqui essas moléculas aqui do bolo de milho, já aqui elas já são enviadas para a amígdala. E as principais áreas que codificam o olfato também estão enviando essa informação para a amígdala. Então, você tem essa associação que ela é muito facilitada por meio da conexão entre essas estruturas aqui. E esse é chamado efeito Proust. O efeito Proust ele é muito explorado no marketing hoje em dia, né? Então você tem um marketing que ele é uma neurociências aplicada ao marketing, né? Então você vê a importância da memória emocional relacionada a uma marca na formação de preferências. Esse é um tema muito interessante também que a gente trabalhou em aula prática. Esse estudo aqui, por exemplo, inclusive tem um texto no site da disciplina sobre o efeito Proust e esse estudo. Mas de modo geral ele mostrou o seguinte: qual que era o efeito de você conhecer a marca sobre a percepção de sabor. Então o que eles fizeram foi o seguinte: eles deram Coca-Cola e Pepsi para os participantes. De modo geral, o delineamento foi esse. Deram Coca-Cola e Pepsi para os participantes, onde há tanto aspectos físicos, a coloração, quanto a composição química é mais ou menos a mesma. Não tem grandes diferenças. E o que os participantes relataram no julgamento de preferência, quando eles sabiam a marca, você teve uma preferência maior por Coca. Já quando eles não sabiam a marca, eles só tomavam, a preferência maior foi por Pepsi. E os dados de neuroimagem que eles coletaram ajudam a explicar isso, porque quando você teve o blind tasting, né, quando a pessoa não sabia aquilo que ela estava tomando, você tinha ativação de áreas relacionadas ao olfato. Então aqui você tem o córtex orbitofrontal, que é uma área secundária para o processamento do olfato. Já quando as pessoas tomavam a Coca-Cola, sabendo que era Coca-Cola, né, que não estava vendada a marca, você tinha áreas associadas a memórias afetivas e processamento de estímulos de valência emocional que estavam se ativando também, mais que o nível basal. Entre elas aqui o hipocampo e o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, isso indica a importância de ancorar propagandas em memórias afetivas. E se a gente for parar para pensar como que como são as propagandas da Coca-Cola, né? Agora a gente está chegando no final do ano, então no final do ano você tem um caminhão da Coca-Cola passando pelas cidades e as propagandas sempre tem famílias e casais e crianças fazendo amizade, então você faz uma associação entre aspectos bem afetivos, né, e a sua marca e o seu produto. Então é isso que eles fazem, né? Isso, a base disso é o efeito Proust. Agora eu vou falar de outro assunto que é sobre a representação do objeto. Enfim, pensando que não existe aqui um mapa que ele é
odotópico no córtex, como que a gente pode pensar que existe representação de objetos? E essa associação é mais ou menos como é pensado, né? Mais ou menos como acontece para a formação de memórias, né? É um tipo de aprendizagem, né? Então, você teria uma associação de neurônios em redes mnemônicas e criação de padrões. Então, vamos pensar o seguinte, um exemplo bem simplificado. Suponhamos que pela primeira vez na vida uma pessoa ela tá cheirando uma rosa que ela nunca viu e que tem um cheiro diferente, tá certo? Esse cheiro ele pode ser difícil de ser codificado e nas primeiras vezes a pessoa pode confundir esse cheiro com outro cheiro, né? Então não cria uma identificação porque você não tem uma rede neural que ela está consolidada. Por quê? Então, quando a pessoa cheira essa rosa que ela nunca cheirou, então ela está tendo com moléculas é, é, odoríferas, né, moléculas suspensas que elas vão entrar lá entrar em contato com a mucosa nasal e aí você vai ter uma ativação lá no bulbo olfatório. Então no bulbo olfatório você tem alguns glomérulos que vão se ativar, tá certo? Esses glomérulos vão enviar informação lá para o córtex piriforme, onde você vai ter alguns neurônios que eles vão se ativar em função dessas moléculas aqui. É só que esse padrão ele é todo embaralhado. Mas a partir do momento que a pessoa passa a ter cada vez mais contato com essa rosa, esses neurônios aqui eles passam a estabelecer conexões e aí você tem uma rede mnemônica que ela passa a ser consolidada porque você tem a facilitação de conexões de redes mnemônicas, né? Então, com isso, você passa a ter uma representação do objeto por meio dessa criação de padrão de ativação, né? Isso nem sempre funciona, né? Não pode ser aplicado a tudo, porque nem todos os cheiros eles precisam de aprendizado, né? Isso é o que a gente chama de hipótese da via dupla, porque nem sempre a informação é codificada no córtex piriforme. Às vezes ela vai ser codificada lá na amígdala, né? Então, como que um objeto ele vai ser codificado lá? Isso ainda não se sabe ao certo, mas a gente sabe que nem todo estímulo precisa de aprendizado. A gente tem algumas respostas inatas e automáticas para alguns odores. E um grande exemplo disso são feromônios. Então, aqueles hormônios sexuais que eles, de certo modo, eles regulam a atividade sexual, a busca por parceiros em outras espécies. E a questão os feromônios eles são estudados e a gente conhece esses hormônios em espécies que elas têm um ciclo estral, né? Que elas têm uma fase reprodutiva muito bem demarcada, né? Então, os cachorros entram no cio, por exemplo, uma fase reprodutiva, né? E pelo próprio fato da gente ter evoluído e ter desenvolvido outras formas de comunicação, parece que a comunicação por meio de feromônio ela perdeu importância para a espécie humana. E é tido que a gente não tem uma fase astral, né, reprodutiva. Mas e a questão ninguém sabe ao certo se existem feromônios para humanos, né? A gente tem muitos receptores que a gente ainda não conseguiu entender quais são todas as moléculas que vão ativar todos os receptores. Mas a gente tem algumas evidências interessantes de que os seres humanos eles podem secretar feromônios. E tem um paradigma muito interessante que é cheirar camiseta usada. Então, nesse paradigma aqui, as mulheres, no caso, elas usam uma camiseta de modo geral por 3 dias consecutivos, elas dormem com essa camiseta e elas não podem usar perfume, nem creme, nem nada, de modo que o cheiro natural fica impregnado na camiseta. E essa camiseta elas podem usar em diferentes etapas do ciclo menstrual, então uma fase em que ela está ovulando ou então não está ovulando, né, para ver se ela está... E aí, geralmente isso é dado para os participantes cheirarem, né? E a partir disso é possível você obter medidas comportamentais de preferência, né? Então, que camiseta que é
ela traz mais prazer, ou então que ela é mais sexy, e algumas medidas fisiológicas, né? Por exemplo, a modulação de hormônios sexuais. E aqui eu trouxe dois artigos. Então, nesse artigo aqui, fala que o odor do corpo feminino é uma pista potencial para ovulação. E o que eles falam aqui? Eles vão falar, nós pedimos que mulheres que tinham um ciclo menstrual regular e que não usavam contraceptivos para usar uma camiseta por 3 noites consecutivas durante o seu período ovulatório, né? E durante o seu período não ovulatório do ciclo menstrual. Então os homens eles julgavam o odor dessas camisetas, que foram vestidas tanto na fase que ela estava ovulando, quanto na fase que elas não estavam ovulando. E eles, a fase folicular, né, que é quando elas estavam ovulando, foi tido como mais prazerosa e mais sexy, né? O odor ele foi mais sexy e mais prazeroso do que aquelas camisetas que estavam na fase luteal, né? Não ovulatório, não reprodutivo. Então isso aqui é só dado comportamental. E esse artigo aqui ele complementa, porque ele vai mostrar que esse cheiro dessas camisetas, né, que as mulheres usavam vai modular a taxa de testosterona na saliva dos homens. Então, os homens, quando eles cheiram a, a camiseta das mulheres, quando elas estão no período ovulatório, você tem uma concentração de testosterona que é significativamente maior aqui, ó. Então, aqui é a média, a média de testosterona na saliva medida para quando os homens estavam cheirando a camiseta de mulheres que usaram quando elas estavam ovulando. Então, essa medida aqui foi maior do que quando eles cheiraram camiseta de mulheres que não estavam ovulando e camisetas controle que, na verdade, elas não foram usadas por mulheres, né? Então, isso são duas evidências interessantes de que o cheiro da mulher pode alterar preferências e pode modular essa taxa esse nível de testosterona na saliva, né? Até aqui a gente não tem evidência de que isso vá controlar o comportamento de base sexual, né? Então, mas são indícios interessantes para a gente pensar, né? O que se especula, né, que pode ser que tenha um sistema de comunicação por meio do odor e que a gente ainda não saiba mais ou menos como funciona, mas essas evidências elas vão se acumulando e levam a gente a pensar que isso pode ser viável. Um estudo bem interessante, que ele vai além de só falar do odor, mas que ele levanta a questão de se existe uma fase estral, um ciclo reprodutivo, né, um cio, né, para a espécie humana. E esse estudo aqui, ele é de 2007, já faz um tempinho, mas ele ganhou o Ig Nobel, né, que é um prêmio que ele é dado para os estudos mais excêntricos, né? Então, nesse estudo aqui, o título dele é Efeito do ciclo ovulatório no ganho de gorjeta por dançarinas de striptease, né? Então, evidência econômica para uma fase astral humana. O que eles fizeram? Eles tinham 2 grupos de mulheres que elas estavam sendo utilizadas como participantes nessa pesquisa, né? Então você tinha as mulheres que tomavam pílulas anticoncepcional, que é aqui, e as mulheres que elas ciclavam normalmente, que elas não tomavam anticoncepcional. E essas mulheres desses 2 grupos foram avaliados no período menstrual, fértil e luteal, né? Não reprodutivo. E aí o que foi avaliado foi o quanto que elas ganharam em dólar, né, em gorjeta, quanto que elas ganharam, né, por turno que elas trabalhavam. E o que foi verificado é que as mulheres que não tomavam anticoncepcional e que estavam na fase fértil, elas ganharam muito mais dinheiro do que essas mulheres que elas mesmas, comparado aos outros períodos do ciclo, e com mulheres que faziam uso de pílula anticoncepcional. Ou seja, você tinha alguns comportamentos, ou então algum tipo enfim, alguma coisa estava acontecendo aqui,
em função da etapa do ciclo menstrual. Então, que pode evidenciar que sim, é uma evidência econômica a favor de uma fase astral para humanos, né? Que está muito associado com o odor, né? Que leva a gente a pensar isso também, né? Esse tipo de comunicação que a gente não percebe. E para fechar essa aula, é interessante a gente pensar em diferenças individuais para o olfato também. Eu cheguei a falar isso do paladar. Eu vou só dar um exemplo aqui do olfato. Por quê? Muitas vezes quando a gente vai falar de o que alguém pretere ou o que ela gosta em relação a um cheiro, então em relação ao cheiro, né? Então, isso é tido como diferenças de preferências subjetivas individuais, né? Então, determinada pessoa gosta desse cheiro e a outra não gosta. E numa discussão sem aprofundamento, a causa disso é dada como preferência, mas não necessariamente. Pode ser que tenham diferenças biológicas individuais, né, que faz com que uma pessoa ela seja sensível a um tipo de cheiro, a um tipo de odor ou não. E um exemplo que eu trago é a androsterona, que é um esteroide, né, que é secretado, né, por nós e que a depender da pessoa ela pode ser percebido de modo diferente. Então, algumas pessoas vão sentir esse cheiro, esse odor de androsterona como alguma coisa suada ou então urinosa, ou seja, que não é bom. Já outras pessoas vão perceber esse cheiro aqui como doce floral e outras pessoas elas não vão sentir cheiro nenhum. Então, às vezes, alguma coisa que é tido como uma preferência individual, isso pode estar associado a diferenças genéticas. E esse artigo aqui ele é interessante, vai falar de uma variação genética em determinado receptor para odor humano que altera essa percepção de androsterona. Foi publicado na Nature Letters aqui. Então isso é interessante. Esses dias aconteceu uma coisa muito semelhante, porque eu estava lavando roupa e aí a minha esposa ela falou: essa roupa que estava no varal já lavada, ela tá fedida, lava de novo. Eu fiz, gente, mas não tá. E eu cheirava bem debaixo do braço, assim, eu não sentia cheiro de nada. E ela falou que tava. E isso acontece diversas vezes, né? Então, às vezes, essa maior ou menor sensibilidade pode se dar em função de uma quantidade de receptores, né? Ou então pode se dar em função da existência ou não de algum receptor, né? Que uma pessoa pode ter e outra pessoa não pode ter. Mas enfim, isso tudo é para falar que o que a gente às vezes atribui a preferências subjetivas, pessoais, podem estar refletindo de fato, né? Pode se dar em função de alterações biológicas, genéticas. E com isso a gente fecha essa aula. No próximo vídeo eu vou falar sobre sabor, que leva em consideração paladar e olfato. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.